O drama começa no vilarejo rural de Fuguá, onde todo mundo se conhece e o alto-falante comunitário parece mais importante que a televisão. Lá vive Sukial, uma garota cheia de energia, forte e sempre ocupada. No vilarejo, todos gostam dela por causa de seu entusiasmo e porque ela nunca deixa ninguém na mão, mas sua vida está longe de ser fácil. Ela perdeu a família inteira e só lhe resta o tio, que teoricamente deveria cuidar dela. Embora, na prática, seja ela quem o sustenta, paga as contas e carrega nas costas o negócio que mal se mantém de pé. Desde o começo fica clara a dinâmica em sua casa. Sukial se levanta cedo, trabalha duro, e quando olha, o tio ainda está deitado como se o mundo fosse se resolver sozinho. Ela o acorda reclamando, porque cada dia que ele dorme demais a loja perde mais dinheiro. O homem se defende com piadas e com aquela atitude de calma. Depois a gente vê que acende o pavio de Sukial. Para escapar do trabalho pesado, o tio propõe um jogo de pedra, papel e tesoura. Quem perder faz as entregas do dia, incluindo um serviço relacionado a porcos. Sukial, confiante, aceita. E como o tio é especialista em trapacear, ela acaba perdendo e saindo correndo com o pedido, com o uniforme escolar quase todo torto, porque ainda por cima já está atrasada. Justo nesse mesmo dia, chega ao vilarejo um carro elegante que parece de outro planeta para uma região como aquela. Dele desce Lin Zilu, um rapaz bonito, com jeito de cidade grande e um ar de eu não pertenço a este lugar. As pessoas ficam olhando, porque em Fuguá qualquer coisa nova vira assunto do mês. Lin Zilu não chega ali por acaso, ele está se escondendo. Era ator e estava prestes a explodir em fama, mas sua vida se complicou por causa de um escândalo e de um acidente que deixaram uma carga emocional pesada. Sua empresa lhe deu uma pausa longa, quase como uma fuga controlada, e ele escolheu um lugar remoto para respirar, sumir do barulho e colocar a cabeça em ordem. Seu plano de tranquilidade se quebra desde o primeiro minuto. A estrada fica bloqueada por animais. Ele decide descer do carro e caminhar pelos campos, coloca fones de ouvido e atravessa as plantações observando a paisagem como se quisesse reiniciar a vida. E é aí que aparece Sukial, que o vê pisando no terreno que ela tinha acabado de regar e ajeitar. O sangue lhe sobe à cabeça, não só pelo trabalho que ele pode estragar, mas porque o dia dela já vinha pesado. Ela o enfrenta para tirá-lo dali, mas Lin Zilu nem percebe por causa dos fones. Sukial tenta arrancá-los, ele reage de forma brusca, a empurra sem querer e ela cai de cara no chão. Isso, para ela, é falta total de respeito. Em vez de ajudá-la, ele se preocupa em não derrubar o que está segurando, e essa frieza passa a pior impressão possível. Em poucos segundos, eles ficam marcados, não se conhecem, mas já não se suportam. Sukial chega atrasada à escola e entra de fininho como sempre, com a ajuda dos amigos. Wang Nianil e Fang Lian já têm prática em pular o muro antes da cerimônia escolar, e Guan Jingjing costuma cobrir a fuga para que eles não sejam punidos. Nesse dia, a professora está mais rígida, dá bronca em Sukial por suas notas, diz que ela é um desastre e que não existem desculpas, que estudar é responsabilidade. Sukial engole a vergonha e sente o peso de uma vida que não dá folga, trabalha, corre, resolve problemas, e ainda assim é apontada como se fosse preguiçosa. Em meio a esse clima tenso aparece o novo, Lin Zilu. A professora o apresenta e ele diz o nome tentando agir com naturalidade, mas seu rosto e sua postura fazem metade da turma ficar encarando. A professora indica que ele procure um lugar onde tenha vaga e, por azar, o único assento livre é ao lado de Sukial. Ela se irrita, porque a última coisa que quer é ficar colada ao rapaz que a empurrou no campo. Reclama, mas a professora corta na hora, como se a opinião de Sukial não tivesse valor. Lin Zilu se senta, a ignora, e Sukial promete fazê-lo sofrer em silêncio. Lin Zilu também guarda seu rancor. Ele repara que Sukial esconde alguma coisa na mochila, um bichinho, e com toda calma tira o animal na frente de todos, como se quisesse transformá-la em espetáculo. A sala vira um caos, a professora se irrita, Sukial fica exposta e acaba castigada. Ela tenta consertar a situação com uma carinha de inocente, mas Lin Zilu a olha como se soubesse que ela está fingindo. Sukial declara guerra. Para ela, esse garoto não é só o novo, é o inimigo. Quando Sukial volta para casa, chega com o corpo exausto e a cabeça a mil. Além disso, escuta barulhos lá dentro e pensa que é um ladrão, porque há pouco tinha visto o tio na loja. Pega uma panela, entra pronta para dar uma pancada, e congela ao ver que o intruso não é ladrão, é Lin Zilu. O tio entra como se nada estivesse acontecendo e solta a bomba. Lin Zilu alugou o quarto de baixo. Sukial explode e exige que o mandem embora. Mas o tio diz quanto ele vai pagar de aluguel, uma quantia que para eles é ar puro. Sukial engole o orgulho, aceita morar com ele por causa do dinheiro, embora por dentro queira gritar. A partir daí a casa vira um ringue, mas com regras estranhas.
Lin Zilu procura silêncio e descanso. O vilarejo funciona à base de barulho. O alto-falante anuncia de tudo. Sukial, por sua vez, se acostuma tanto a brigar que toda vez que cruza com Lin Zilu reage com gritos ou ameaças. Ele tenta ignorá-la, mas a convivência é inevitável. Café da manhã, corredores, a loja, a escola. Em um impulso, Sukial acha que Lin Zilu tem um segredo e fala sem pensar, acreditando que assim terá controle sobre ele. Lin Zilu se assusta de início, imaginando que ela descobriu a verdade sobre o escândalo, mas Sukial só entende uma parte, que ele era famoso e fugiu da cidade. Ele pede que ela fique quieta. Ela promete guardar o segredo num poço bem fundo, mas 5 minutos depois o alto-falante do vilarejo já está anunciando a novidade. Lin Zilu percebe que Sukial não sabe guardar nada e fica furioso. Na escola, o efeito é imediato. Cercam-no para tirar fotos, pedir autógrafos e ficar olhando. Lin Zilu se sufoca na atenção que justamente queria evitar. Para escapar, ele dá um golpe baixo. Diz que vai assinar autógrafos se todos forem naquela noite jantar na casa de Sukial. O pessoal se anima, o plano se forma, e Sukial recebe a notícia como se tivessem jogado uma pedra em cima dela. Enquanto todo mundo fala do jantar, Lin Zilu se esconde em uma sala silenciosa para descansar e mexe no celular. Um amigo da cidade manda mensagem perguntando quando ele volta, e Lin Zilu decide ignorar. Cansada de ser ridicularizada pela vida, Sukial decide se vingar de novo. Ela diz a Lin Zilu que vai levá-lo ao melhor lugar do vilarejo. Ele aceita, porque ainda não conhece nada, e ela o guia até um campo onde várias senhoras idosas estão trabalhando. Com um sorriso inocente, Sukial anuncia que Lin Zilu veio como voluntário. Antes que ele possa negar, elas já o estão vestindo com roupa de trabalho, colocando luvas e distribuindo tarefas. Lin Zilu fica preso na situação. As senhoras o tratam com carinho, mas o colocam para carregar peso e suar, e ele não pode fugir sem parecer o vilão. Sukial sente um pouco de culpa e acaba ajudando, e os amigos também entram na brincadeira. No fim, Lin Zilu descobre que aquele trabalho tinha pagamento, e que Sukial planejava ficar com tudo. Ela se justifica dizendo que já o alimenta e cozinha para ele, então ele precisa pagar pela comida. Lin Zilu engole, mas o atrito começa a se transformar em algo diferente. Eles brigam, sim, mas também se observam, se acostumam um ao outro e passam a se entender nas entrelinhas. Nessa noite eles discutem mais sério. Querendo machucar, Sukial toca no assunto do escândalo e solta que com certeza o afastaram por causa dos boatos, que ele não é tão inocente quanto finge. Lin Zilu se fecha. Pela primeira vez fica claro o quanto esse tema dói. Então, sem encenação, ele explica o que aconteceu. Foi a um jantar de trabalho com uma colega para conhecer um produtor importante, e esse produtor tentou passar dos limites com ela. Lin Zilu a defendeu e deixou o produtor em situação vergonhosa. A partir daí, inventaram histórias, o boato se espalhou e sua carreira ficou manchada. Sukial fica sem reação. Sente culpa por tê-lo ferido com esse assunto. Pede desculpas e diz que ele fez o certo. Lin Zilu sente alívio. Finalmente alguém acredita nele sem exigir 1000 provas. Na mesma noite, ele decide que vai ficar em Fugua por mais tempo e liga para o empresário avisando que não voltará tão cedo. Com a trégua vem algo mais prático. Sukial pede ajuda com a contabilidade. No vilarejo quase tudo é fiado, tudo é anotado à mão e as contas parecem uma teia de aranha. Lin Zilu tem a mente organizada e a ajuda a registrar dívidas, organizar vendas e colocar algum controle. Além disso, ele começa a trabalhar de verdade, faz entregas, distribui bebidas, ajuda na loja quando o tio sai para comprar mercadorias. Aos poucos, o negócio deixa de cair e começa a respirar. Sukial se emociona quando vê que, finalmente, o esforço rende algum resultado. Mas Sukial não sabe fazer nada sem transformar em oportunidade. Ela percebe que Lin Zilu explica bem e o arrasta para dar aulas de reforço a um menino do vilarejo, cobrando por isso. Ele recusa, mas ela insiste e ele acaba aceitando. Depois, ela o vende como o professor milagroso e monta uma lista de alunos. Não satisfeita, ainda aproveita o fato de que Lin Zilu canta e o coloca para fazer mini-shows para senhoras e vizinhos. Na hora de dividir os ganhos, Lin Zilu acha que finalmente vai receber algo significativo, e Sukial lhe entrega uma mixaria, ainda dizendo que isso é mais do que suficiente. Lin Zilu fica em choque. Ele tenta se vingar e escolhe o golpe mais doloroso, joga o caderno de Sukial na água. Ela fica parada, como se algo tivesse apagado dentro dela. Aquele caderno era uma lembrança da avó, algo muito pessoal. Em vez de gritar, Sukial vai embora calada e acaba chorando sozinha. Lin Zilu, que esperava a briga, fica desarmado. Pergunta aos amigos e entende o peso do que fez.
A culpa cai sobre ele. Vai atrás dela, a encontra pescando e decide ajudá-la. Pede desculpas de maneira sincera, sem arrogância. Sukial o perdoa porque, apesar de tudo, tem um coração enorme. A partir desse dia, eles combinam de baixar o nível da guerra e começam a ser amigos de verdade. Nessa conversa, Sukial conta sua vida sem enfeites. Desde que perdeu os pais, passou a morar com a avó. Trabalhou desde pequena, depois a avó também morreu, e ela ficou com um tio irresponsável que acabou tendo que cuidar. Lindsay Lu escuta e sente nascer uma empatia que antes não tinha. Quando fala sobre si mesmo, admite que ama música, compor, gravar sons e criar melodias. Sukial diz que no vilarejo há sons que não existem na cidade: rio, pássaros, vento, animais, noites silenciosas. Lindsay Lu experimenta, grava o ambiente, mistura os sons e consegue criar uma melodia bonita. Ele se anima como se tivesse recuperado uma parte da própria identidade. Começa a gravar vídeos e manda para o amigo da cidade, que fica surpreso e decide visitá-lo. Nas pequenas férias, o amigo da cidade volta. Sukial vira fã total do visitante, o reconhece como celebridade e o guia pelo vilarejo para apresentá-lo a todos. As pessoas se reúnem, querem fotos e o clima ferve. Lindsay Lu, que sempre finge não ligar para nada, fica com ciúmes ao perceber que Sukial, pela primeira vez, não está com a atenção totalmente voltada para ele. Ela o trata como convidado de honra, leva comida, o acompanha nas gravações do vlog e até oferece seu quarto para que ele durma. No fim, Lindsay Lu aceita dividir o quarto com um amigo para que Sukial durma na cama dele e não passe aperto. No meio dessa visita, a professora aparece na casa com desculpas estranhas e fica claro que gosta do tio. Sukial percebe e tira sarro, porque para ela o tio é um desastre. A cena termina em constrangimento, mas alivia a tensão. Essa visita também traz pressão. O amigo da cidade insiste para que Lindsay Lu volte, que não jogue o futuro fora, que o palco é o destino dele. Lindsay Lu se mantém firme, diz que em Fugua respira melhor, que ali se sente uma pessoa e não um produto. Antes de ir embora, o amigo solta um comentário para Sukial, que Lindsay Lu parece forte por fora, mas por dentro é frágil e precisa de apoio. Sukial escuta sem entender totalmente, mas a frase fica ecoando na cabeça. Pouco depois, Sukial se depara com pesquisas estranhas no computador, remédios relacionados à depressão. Ela se assusta. Começa a ligar os pontos, o jeito como Lindsay Lu se isola, o peso que carrega, o quanto desmorona por dentro com facilidade. Em sua cabeça, isso vira um alerta vermelho. Sem saber o que fazer, corre para contar tudo a Guan Jingjing, Wang Nianil e Fang Lian. Os três levam a sério e decidem cuidar dele como se fosse um caso de emergência. Levam presentes, comida, o acompanham para todo lado e praticamente tiram sua privacidade. Lindsay Lu percebe o mal-entendido e, em vez de explicar tudo de cara, aproveita um pouco. Finge estar exausto, triste, sem ânimo, porque descobre que Sukial o atende na hora. Ela leva comida, o ajuda nas tarefas, faz companhia, e até os amigos viram guardas pessoais. Querem dormir no quarto dele para vigiá-lo. No começo, Lindsay Lu acha graça por dentro, porque finalmente está ganhando alguma coisa naquela guerra de brincadeiras. Mas logo começa a se sentir sufocado. Já não consegue nem respirar sem alguém em cima. Uma noite, ele decide fugir para caminhar em silêncio, com fones de ouvido, só para limpar a cabeça. Sukial acorda, não o encontra e entra em pânico. Acorda Fang Lian e Wang Nianil, manda os dois procurarem por ele, e, em seu nível máximo de ansiedade, pega o alto-falante do vilarejo para anunciar que Lindsay Lu está desaparecido. Em minutos, metade do povo sai para procurá-lo como se fosse uma operação de resgate. Lindsay Lu vê a multidão se aproximando, se assusta e tenta se afastar, mas é alcançado, cercado e praticamente arrastado de volta. Sukial, chorando, acha que está salvando a vida dele, e Lindsay Lu está furioso porque só queria caminhar. No fim, ela pede desculpas, admite que exagerou, e ele, percebendo que foi por preocupação, a perdoa. Depois desse caos, Lindsay Lu pensa seriamente em viajar para acalmar tudo. Sukial, no modo extremo, sobe no alto-falante e pede desculpas publicamente na frente do vilarejo. Promete que não vai mais agir sem perguntar, que será mais honesta e que não o incomodará tanto. Esse gesto toca Lindsay Lu, e ele decide ficar, também porque se aproximam as provas e ele quer se concentrar em algo concreto. Com mais tranquilidade, Lindsay Lu consegue vender uma música e recebe pagamento. Quer ir à cidade comprar algumas coisas e conhecer quem comprou seu trabalho. Pede que Sukial o acompanhe, mas ela recusa com uma força estranha. Lindsay Lu investiga e descobre a verdade. Sukial tem fobia da cidade porque a associa com morte.
Em uma viagem, a avó morreu, em outra, perdeu os pais, e desde então sente que, se voltar, algo terrível vai acontecer. Lindsay Lu se compadece, mas também acredita que, se ela nunca enfrentar esse medo, vai continuar presa. Ele e o tio montam um plano questionável, levá-la dormindo para que não tenha tempo de se preparar para o pânico. Colocam-na no carro enquanto ela está apagada. Sukial acorda na estrada e entra em crise. Chora, grita, implora para descer. Lindsay Lu se mantém firme, porque acha que, se ela superar esse primeiro impacto, poderá reescrever a associação cidade igual tragédia. A chegada é difícil. Sukial fica paralisada, tensa, dizendo que algo ruim vai acontecer. Lindsay Lu respira fundo, coloca música nos fones dela e a guia com calma. Leva-a passo a passo, mostra ruas, lojas, lugares tranquilos, e a obriga a permanecer ali até que o corpo finalmente pare de tremer. Depois de resolver tudo sobre a música, Lindsay Lu tenta compensar com algo divertido e a leva a um parque de diversões. Lá ele descobre que Sukial também tem medo de altura e o plano vira desastre. Ela grita, ele se irrita, e em determinado momento ele se afasta de um jeito brusco. Sukial corre atrás dele e quase acontece um acidente, mas Lindsay Lu reage a tempo e a protege. Nesse instante, ele se acalma e pede desculpas. Admite que só queria ajudá-la a vencer o medo, embora tenha feito isso da maneira errada. Mais uma vez, a música serve de ponte. Sukial se acalma e, com o tempo, quase sem perceber, começa a ver a cidade como algo menos assustador. Quando Lindsay Lu percebe que ela já consegue respirar melhor, eles voltam para Fugua. De volta ao vilarejo, a realidade bate. É época de provas. Sukial tenta estudar e não consegue, porque não tem base. Lindsay Lu se senta com ela achando que é só matemática, mas descobre que falta de tudo. Então começa pelo mais básico, com paciência, como se estivesse devolvendo a ela os anos que não pôde viver por causa do trabalho. Sukial se esforça, e em troca se torna assistente dele, ajuda na loja, faz recados, o acompanha sem reclamar. Lindsay Lu, sem falar muito, se sente feliz. Finalmente eles se dão bem de verdade, não só por necessidade. Um dia, estudando, Lindsay Lu adormece com um fone de ouvido. Curiosa, Sukial escuta o áudio, e fica chocada. É a voz dela quando criança, prometendo se casar com seu amigo de infância quando crescessem. Nesse momento, Sukial liga todos os pontos. Lindsay Lu era aquele amigo. Ele foi embora do vilarejo quando o pai conseguiu um emprego melhor, e desde então se perderam. Sukial morre de vergonha ao pensar que Lindsay Lu a reconheceu e fingiu não saber de nada. Lindsay Lu acorda, vê que ela ouviu o áudio, e o clima fica estranho. Os dois se sentem desconfortáveis, passam a se evitar, e a tensão aumenta porque agora há sentimentos que ninguém quer nomear. Sukial conta tudo a Guan Jinjin. A amiga diz para ela parar de se enganar, que é óbvio que ainda gosta dele. Sukial nega por medo, diz que não quer confessar e ser rejeitada, que não quer passar por outra perda. Enquanto isso, surge uma oportunidade enorme. Chega um convite para um programa de entretenimento. Dizem a Lindsay Lu que, se participar, poderá voltar à fama, deixar o passado para trás e perseguir seu sonho musical em grande escala. Lindsay Lu fica dividido. De um lado, o sonho. Do outro, a paz do vilarejo e o carinho que nasceu com Sukial e o grupo. Mas antes que ele possa decidir com calma, estoura um problema em casa. O chefe do vilarejo aparece para cobrar uma dívida alta do tio. Descobre-se que o tio pediu dinheiro e não pagou. Sugerem vender o carro ou a loja. Sukial se enfurece. A loja é o legado da avó, a única coisa firme que lhe restou. Ela se sente traída. Tira as chaves do tio, o expulsa de casa e o deixa sem nada. Toda vez que ele tenta se aproximar, Sukial sai com uma vassoura como se fosse segurança. Lindsay Lu tenta acalmá-la, mas ela está fechada. Eles discutem. Lindsay Lu diz que ela está sendo dura demais, que o tio vai acabar na rua, e Sukial se ofende. Esse choque abre uma rachadura entre os dois. Em meio a essa tensão, surge um perigo real. Um homem com problemas tenta incendiar a loja. Sukial corre para impedir e quase é atacada. Lindsay Lu passa, vê o que está acontecendo e entra no meio sem pensar. Quando o agressor parte para cima de Lindsay Lu, o tio aparece e leva o golpe no lugar deles. O vilarejo intervém, o agressor acaba preso e o chefe do vilarejo agradece ao tio por protegê-los. Sukial desaba por dentro. Embora o tio seja irresponsável, também colocou o corpo na frente por ela. Nesse momento, ela entende que nem tudo é preto no branco. Com essa sacudida, Sukial baixa a guarda. Decide apoiar o tio, mas com limites. Eles se concentram em resolver a dívida, trabalhar e reconstruir a vida. No fim,
Vendem o que é necessário para pagar o que deviam e deixam a loja como um lugar de paz, não de guerra. Sukial, mais madura, percebe que não ganha nada carregando o ódio. Lin Zilu também entende que a vida dela é mais difícil do que imaginava. Em paralelo, Fang Lian vive seu próprio drama, está apaixonado por Guan Jingjin e acha que vai perdê-la. Sukial e Lin Zilu o empurram para se declarar. Fang Lian se joga com tudo, mas no começo Guan Jingjin o rejeita e ele fica destruído. Com o tempo, e depois de uma perda importante no vilarejo, Guan Jingjin passa a vê-lo de outra forma. Diz que lhe dará uma chance quando terminarem a escola e entrarem na universidade. Fang Lian renasce, como se tivessem devolvido sua alma. Na história de Sukial e Lin Zilu, surge outro pequeno conflito quando Lin Zilu cria uma conta nas redes e publica fotos antigas do grupo e de Sukial criança. Ela acha que alguém quer humilhá-la e fica irritada. Mas descobre que foi ele. Lin Zilu explica que não era para zombar, e sim para guardar lembranças, porque para ele aquela infância foi um refúgio e ele quer preservar isso. Sukial entende e o perdoa. Esse gesto, em vez de afastá-los, os aproxima ainda mais. Lin Zilu mostra a ela uma música em que está trabalhando. Sukial adora e sente o coração disparar. Ali ela aceita que, por mais que negue, ainda sente algo por ele. Lin Zilu decide chamá-la para sair. Sukial se arruma, fica diferente, e Lin Zilu se surpreende porque sempre a via em modo trabalho. Eles passam um tempo tranquilo, com música e conversa, e se aproximam. Mas a vida no vilarejo não para, acontece uma morte que entristece a todos. No velório, Sukial, que já perdeu gente demais, fica especialmente tocada. Lin Zilu permanece ao lado dela, mais sério, mais humano, como se finalmente entendesse a dimensão do medo que ela tem de perder quem ama. Então vem o golpe mais forte. O pai de Lin Zilu aparece em Fugua. Não vem em visita carinhosa, mas com ordens. Quer que Lin Zilu volte para a cidade e se concentre nos estudos. Lin Zilu resiste, diz que está bem no vilarejo. O pai endurece e ameaça romper o laço de pai e filho se ele não obedecer. Sukial se mete na discussão, defendendo Lin Zilu, dizendo que ele é inteligente, que a música é seu talento e que não precisa ser esmagado para ser alguém. O pai propõe um acordo. Lin Zilu volta por um ano, tira notas boas, entra em uma boa universidade e depois poderá decidir. Ele ainda deixa dinheiro para que Sukial e o tio possam fortalecer o negócio. Sukial tenta ser forte. Diz a Lin Zilu que vai esperá-lo, embora por dentro doa. Quando pensa que ele já foi embora, desaba. E então Lin Zilu aparece. Era uma brincadeira para ver a reação dela. Sukial lhe dá um tapa de susto. Ele pede desculpas e decide fazer tudo direito. Reúne os amigos, compartilha uma última refeição com gosto de despedida e pede que cuidem de Sukial enquanto ele estiver longe. Depois encontra Sukial a sós, toca músicas que escreveu pensando nela e, finalmente, se declara com clareza. Sukial, nervosa mas sincera, admite que também gosta dele. Eles trocam presentes, prometem se falar e não se esquecer. O tempo passa e, de repente, Lin Zilu para de mandar mensagens. Sukial entra em desespero. Pensa que foi esquecida, ou que ele encontrou outra pessoa. Guan Jingjin tenta acalmá-la, diz para ela não tirar conclusões, que às vezes há motivos que não se veem. Sukial decide focar em seu objetivo, estudar, se formar e cumprir o que prometeram. O grupo termina a escola, entra em boas universidades e comemora. Fang Lian volta a se declarar para Guan Jingjin na frente de todos, e desta vez ela aceita. Sukial sorri por eles, mas sua alegria vem pela metade. Lin Zilu não está ali. Na noite da formatura, o grupo faz uma travessura, invade a escola, corre pelos corredores e ri como se fossem crianças. Sukial vê luzes estranhas em uma sala, entra achando que é mais uma pegadinha, e encontra o lugar cheio de luzes, fotos e lembranças. No meio de tudo está Lin Zilu. Ele voltou para comemorar o aniversário dela e parabenizá-la por ter entrado na universidade que queria. Sukial se surpreende, não entende como ele sabia a data. Lin Zilu deixa claro que nunca se esqueceu dela. Ela o confronta pelo silêncio. Ele explica que o pai o pressionou, que precisava se concentrar e que não deixaram que se distraísse. Mas que cumpriu o objetivo, entrou na universidade que queria e agora pretende seguir o sonho sem perder o vínculo com ela. Lin Zilu se declara de novo, desta vez com firmeza. Não quer desaparecer de novo, não quer soltá-la. Sukial, entre lágrimas e sorriso, acredita. Os amigos aparecem, comemoram, fazem piadas e prometem continuar juntos. O que começou como uma guerra de provocações e um choque de personalidades termina em algo muito mais bonito,
Um reencontro de infância, uma amizade que virou amor e a decisão de caminhar do mesmo lado, mesmo quando a vida aperta. Cuidar de alguém não significa aguentar tudo nem se perder no processo. A moral do drama é que ser a pessoa que resolve tudo pode se tornar uma jaula invisível. Quando sempre é você quem carrega tudo, acaba acreditando que pedir ajuda é fracassar. Mas a autossuficiência sem descanso vira cansaço e raiva acumulada. Colocar limites não é egoísmo, é saúde mental e amor próprio. E aprender a delegar também é uma forma de sobreviver sem se quebrar. Fim do drama.